Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Morre aos 75 anos o empresário, jornalista e ex-senador de Mato Grosso do Sul, Antônio João Hugo Rodrigues. A parcela de setembro do Bolsa Família começa a ser pago. Hoje, a CPMI do 8 de janeiro houve o ex-assessor militar de Bolsonaro, Osmar Crivellati. Cansada de ser abusada, a enteada mata padrasto a facadas em Campo Grande. Nesta semana, a Funtrab disponibiliza 4.784 vagas de emprego nas agências de Mato Grosso do Sul. E na Semana Nacional de Trânsito estão previstas mais de 800 ações de educação e fiscalização para promover um trânsito mais seguro. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como ficou o tempo e o clima nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, o avanço de uma frente fria na altura da costa do sul do país deve manter as instabilidades no Rio Grande do Sul. A chuva acontece de maneira muito expressiva na metade norte do estado. O alerta é de temporais, porque a chuva, além de volumosa, deve vir acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora e descargas elétricas. O volume gira em torno de 25 a 50 milímetros de chuva nessa metade norte do território gaúcho. Já na campanha gaúcha e também fronteira oeste, chove apenas pela manhã. Entre a tarde e a noite, o céu fica encoberto. E no sul do Rio Grande do Sul também chove, mas o volume acumulado é menos expressivo e essa chuva pode acontecer ao longo de todo o dia. Já em relação a Santa Catarina, ao Paraná, áreas do oeste de São Paulo e também Mato Grosso do Sul, uma área de baixa pressão na altura do Paraguai traz nuvens carregadas para essas regiões. Por isso, teremos chuva, mas de maneira isolada, apenas no período da tarde. Mesma condição para o sul de Goiás, Mato Grosso e o interior do Amazonas, que também tem chuva isolada. Já em relação a Rondônia, áreas do Acre e Roraima, a chuva tem o potencial de acontecer entre amanhã, tarde e noite, intercalando momentos de melhoria em que para de chover. E tempo firme deve prevalecer em boa parte do Mato Piba, Sertão Nordestino, Pará, Amapá e também áreas do Sudeste, todo o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e na capital paulista. O sol aparece com pouca nebulosidade e mantém a condição de ar seco, a umidade abaixo dos 30%. Além disso, teremos a atuação de uma onda de calor ao longo desta semana. As temperaturas devem ser muito elevadas até o meio da tarde em áreas do Brasil Central, boa parte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também áreas do Mato Piba. Ou seja, teremos um bloqueio atmosférico que impede a entrada de massa de ar frio no interior do país. E isso faz com que as temperaturas fiquem muito elevadas até o meio da tarde, pelo menos até o domingo. JD1 no ar. Notícias. Motoristas, pedestres, motociclistas, usuários de transporte público, ciclistas. O trânsito afeta a vida de todos nós. E nesta semana estão previstas mais de 800 ações de educação e fiscalização para promover um trânsito mais seguro. É a Semana Nacional de Trânsito. Quem tem as informações é a repórter Cleide Lopes. Usar equipamentos obrigatórios para pilotar uma moto, ser devidamente habilitado para conduzir um veículo, respeitar os pedestres e os sinais de trânsito nas ruas ou nas estradas. São exemplos de atitudes seguras no trânsito. O tema da campanha nacional de trânsito deste ano sugere que o brasileiro tome uma decisão. No trânsito, escolha a vida. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo é promover atitudes que ajudem a reduzir o número de acidentes e mortes, como explica o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão. Quem está
praticando as ações da Semana Nacional de Trânsito mesmo são os nossos parceiros pelo Brasil. Detrans, municípios, CF6, entidades privadas, todos eles trabalhando juntos para fazer uma Semana Nacional do Trânsito intensa. Então é momento de sair da cadeira, levantar, entendeu? E se a gente tiver que fazer o papel do chato, que é aquele que mostra os números, e mostra os números para a população, para ela saber e cobrar do seu gestor, inclusive cobrar de nós aqui também, do governo federal. As ações que são necessárias para a gente tirar o Brasil da incômoda posição de terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Durante a semana, o Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, vai promover em todo o país mais de 800 ações com a população. Reportagem Cleide Lopes. JD1 no ar. JD1 no ar. E nesta semana a Funtrab disponibiliza 4.784 vagas de emprego nas agências de Mato Grosso do Sul. São oportunidades em diversas áreas. Na capital são 1.584 vagas. Para eletricista de linha de baixa tensão, há 50 oportunidades. Para ajudante de carga e descarga de mercadoria, são 53. Secretária, tem 5. Também temos vagas para consultor de vendas, farmacêutico, garçom, motorista carreteiro, operador de caixa, pedreiro, promotor de vendas, dentre outras. Para PCD, pessoas com deficiência, são 88 vagas nas funções de atendente de lanchonete, operador de caixa, auxiliar financeiro e outras. Para estágio são 79 oportunidades, tanto para nível médio quanto para quem está cursando o nível superior, nos cursos de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Engenheiro Civil e outros. Os interessados devem comparecer à Funtrab, na Rua 13 de Maio, número 2773 Centro, com CPF, RG e carteira de trabalho. Vamos às oportunidades de Corumbá. Uma vaga para cozinheiro geral, uma vaga para garçom, uma vaga para promotor de vendas. Casa do Trabalhador em Corumbá, o telefone é 3907-5251. Fica na Rua 15 de Novembro, número 32, Centro. Agora em Três Lagoas. 4 vagas para auxiliar de cozinha, 9 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para jardineiro. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas fica na Rua Menir Tomé, número 86, Centro. Telefone 67-3929-1938. E na Grande Dourados, 15 vagas para assistente administrativo, 80 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 vagas para classificador de grãos. Casa do Trabalhador de Dourados, 67-99672-0675. Rua Mato Grosso, 2100, Vila Planalto. Para saber sobre outros municípios, acesse o boletim de vagas no site funtrab.ms.gov.br. JD1 no ar. JD1 no ar. E já começou o pagamento do Bolsa Família de setembro. E moradores de 97 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelo ciclone extratropical já podem sacar o benefício deste mês, independente do número do NIS, como informa a repórter Natália Kozlik. O pagamento do Bolsa Família normalmente é feito de forma escalonada, pelo final do número de identificação social, mas em casos de situação de emergência, o governo federal pode unificar os pagamentos para o primeiro dia de repasses. É o caso de 97 municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelo ciclone extratropical no início do mês. Os beneficiários desses locais já podem sacar o valor do benefício, como anunciou o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. No Rio Grande do Sul, nós teremos cerca de 160 mil famílias que já podem receber hoje, independente do calendário que vai até o final do mês. E ali são 109 milhões e meio de reais à disposição dessas famílias. A liberação do pagamento unificado é válida por 2 meses para todas as famílias beneficiárias dos municípios afetados. No total, o valor repassado pelo governo aos estados para o pagamento do Bolsa Família em setembro é de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Desde março, mais de 2 milhões de famílias foram incluídas. De acordo com o ministro Wellington Dias, em relação a agosto passado, são 337 mil famílias a mais que passam a contar com o benefício. Toda a nossa rede SUAS traz para dar as mãos 2.150.000 famílias que passam a ter todo mês cerca de R$700 chegando na sua casa para alimentação e para outras necessidades. Já são mais de 21 milhões
de famílias que são atendidas em todo o Brasil. O benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, chega a mais de 9.400.000 crianças de 0 a 6 anos em setembro. Já o valor adicional de R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e gestantes vai atender 16 milhões de brasileiros. Os pagamentos seguem até 29 de setembro. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível movimentar os valores e realizar compras em supermercados, padarias e farmácias, por exemplo. O beneficiário também pode fazer transferências pelo Pix, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. Reportagem Natália Cosli. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Morreu na noite de ontem, aos 75 anos, o empresário, jornalista e ex-senador de Mato Grosso do Sul, Antônio João Hugo Rodrigues. Ele estava internado no Hospital do Coração de Campo Grande após uma parada cardíaca. Na sua trajetória, Antônio foi diretor do Grupo Correio do Estado e também vice-presidente da Fundação Barbosa Rodrigues. Na carreira política, Antônio João exerceu o mandato de senador por 4 meses em 2006, quando foi suplente do ex-senador Delcídio do Amaral e chegou a disputar o cargo de deputado estadual e foi suplente em 2018. Antônio João era filho dos acadêmicos José Barbosa Rodrigues e Enedina Hugo Rodrigues. Uma mulher de 37 anos matou o padrasto Salomão Raimundo de Souza, de 65 anos, a facadas na noite de ontem em uma residência na região do Los Angeles, em Campo Grande. Na versão apresentada pela suspeita, ela foi impedida de entrar na casa da mãe pelo padrasto que abusava dela, e eles iniciaram uma discussão. O homem teria pego um rodo no banheiro e acertado a enteada que está grávida e continuou a agressão, no momento em que ela se armou com uma faca na cozinha e deu 3 golpes contra Salomão. Para a polícia, a mulher explicou que estava cansada de ser estuprada constantemente pelo padrasto, que aproveitava para passar a mão nas suas partes íntimas. A polícia militar foi acionada e o caso foi registrado na delegacia de Campo Grande como homicídio simples. E agora a notícia para os universitários. A MS Gás está buscando estagiários para suas unidades de Campo Grande e Três Lagoas. Os estagiários da MS Gás receberão bolsa auxílio de R$ 804 para uma jornada de 4 horas e de R$ 1.206 para um período de 6 horas de trabalho. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de outubro e, de acordo com o edital, o processo seletivo é para cadastro reserva. Para as vagas em Campo Grande e Três Lagoas, serão selecionados candidatos que estejam cursando administração, análise de sistemas, ciências da computação, ciências contábeis, comunicação social com ênfase em jornalismo e publicidade, alunos da área de direito e engenharia, entre outras áreas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário de inscrição. Para isso, é necessário acessar o site da MS Gás, www.msgas.com.br, e ter acesso ao formulário de inscrição. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 19, tem um informativo diário do Senar MS. Você conhece o FamaSul Vantagens? É o clube de benefícios para o produtor rural e estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul por meio de acesso a produtos e serviços em condições diferenciadas. Você, produtor ou empreendedor, ficou interessado? Acesse
famassuvantagens.com.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Hoje, a CPMI do 8 de janeiro ouve o ex-assessor militar de Bolsonaro, Osmar Crivellati. Ele é investigado pela Polícia Federal no caso das joias. As informações com a repórter Érica Christian. A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, destacou a proximidade de Crivellati ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A relatora defendeu uma acareação entre Mauro Cid e Bolsonaro na reta final das investigações. Nós temos hoje o Mauro Cid, que ali faz uma delação premiada, e acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada, ele apontou para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Ao se posicionar contrariamente à acareação, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que essa iniciativa e o depoimento desta terça-feira são para desviar o foco da CPMI. É lamentável que a relatora tente buscar depoimentos que colocam apenas Bolsonaro como alvo. Bolsonaro já não era mais o presidente, tem mais a ver com alguém que está tentando esconder o que de fato aconteceu do que uma investigação que procure lançar luz ao 8 de janeiro. O depoimento da CPMI de quinta-feira ainda não está definido. JD1 no ar. Esporte. E agora Dininho Almeida tem as últimas notícias do esporte. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Teve o início ontem, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia recebeu o Santos na Arena Fonte Nova e perdeu por 2-1. E num jogo eletrizante, viradas e 8 gols, o Corinthians e Grêmio empataram no jogo mais louco do Brasileirão. Futebol bailarino, churrasco de fim de ano, ataques ousados, defesas perdidas, defina como quiser. O Corinthians 4, Grêmio 4 na noite de ontem na Neoquímica Arena foi o jogo mais louco desta edição do Campeonato Brasileiro e também o jogo com mais gols, superando o Santos 4, Goiás 3. O duelo atrasado da 15ª rodada teve domínio gremista no início. 3 gols do Timão em 6 minutos, 2 gols do Tricolor em 7 minutos. E no fim, um empate que parecia improvável diante de tantas alternativas. Natan e Cristaldo abriram 2-0 para o time de Renato Gaúcho. Fábio Santos, Luca Veríssimo e Yuri Alberto viraram no fim do primeiro tempo. Para a equipe de Vanderlei Luxemburgo, Everton Galdino e Luiz Soares reviraram para o Grêmio no início do segundo tempo. E finalmente, Juliano deu o empate ao Corinthians. Teve tempo para mais chances perdidas, uma enorme vaia para Luan, ex-Timão e atualmente jogador do Tricolor Gaúcho. E uma enorme reclamação do Grêmio sobre um possível pênalti não marcado após a bola que bateu na mão do Yuri Alberto. Apesar de todo o entretenimento, Corinthians e Grêmio não devem ficar satisfeitos com o empate. O Timão vai a 27 pontos e fica a apenas 3 do Santos, que venceu o Bahia nesta segunda e abre a zona de rebaixamento. Já o Tricolor vai a 40, continua em terceiro, mas perde a chance de abrir distância de Flamengo, Bragantino e Fluminense. O Campeonato Brasileiro ainda tem um jogo. Na noite de hoje, o América Mineiro recebe o Bragantino. UEFA Champions League. Vai começar hoje a fase de grupos da Champions com 32 clubes. Milan enfrenta o Newcastle. Young Boys recebe o RB Leipzig. O Paris Saint-Germain enfrenta o Borussia Dortmund. O Shakhtar Donetsk enfrenta o Porto. Manchester City enfrenta o Estrela Vermelha. A Lazio recebe o Atlético de Madrid. O Barcelona recebe o Royal Antwerp. E o Feyenoord enfrenta o Celtic. Voleibol feminino, pré-olímpico. O Brasil sofre, mas vira sobre a Bulgária pelas mãos de Gabi e Thaísa. O caminho que parecia tão tranquilo logo se encheu de drama. Nesta terça-feira, no pré-olímpico em Tóquio, o Brasil sofreu e muito. A Bulgária, longe da prateleira de favoritos à disputa das vagas para os Jogos de Paris, se fez forte e ficou perto de derrubar a equipe de José Roberto Guimarães. Mas no grito e no talento de Gabi e Thaísa, a seleção chegou a uma virada dramática. 3-2, parciais de 25-13, 22-25,
27-29, 25-21 e 15-8. Apesar da vitória, o Brasil não saiu intacto da quadra. Ao vencer por 3-2, cedeu um ponto às rivais, perdendo 100% de aproveitamento. Agora, o time soma 3 vitórias com 8 pontos. A seleção volta à quadra nesta quarta-feira contra Porto Rico, novamente às 4 horas da manhã, horário de Brasília. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Em viagem internacional, o presidente da Câmara destacou o compromisso dos parlamentares com a sustentabilidade. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou o compromisso do parlamento com a sustentabilidade e destacou a agenda legislativa neste semestre com a chamada Pauta Verde. Ele participou de evento em Nova York, promovido pela Fiesp e CNI, antes de participar da Assembleia Geral da ONU. A atual legislatura já provou que deseja fazer a diferença no parlamento. Eu sou testemunha do interesse e empenho dos deputados federais, em nome dos quais os que nos acompanham nesse evento, e sou testemunha de tudo que acontece em torno do desenvolvimento sustentável. Lira lembrou que foi criada uma comissão especial para debater a transição energética e propor uma nova legislação sobre o tema. A expectativa, segundo o presidente, é que o relatório seja apresentado em novembro, podendo ser votado ainda este ano pelo parlamento. A chamada transição energética caracteriza-se pela mudança nos processos de geração e consumo de energia de fontes não renováveis e mais poluentes, como petróleo, carvão, por exemplo, para fontes de energias renováveis, como energia solar, eólica, biomassa. A comissão tem promovido pesquisas e debates sobre o tema. Já levantou as iniciativas legislativas em tramitação no Congresso e tem acompanhado as ações do Poder Executivo, além de atuar na interlocução com as diversas entidades representantes do setor. Segundo Lira, outra proposta que está sendo amadurecida na Câmara é a regulação do mercado de crédito de carbono. O incentivo econômico à conservação e proteção do meio ambiente se traduz em títulos, os créditos de carbono, que podem ser comprados ou vendidos. Cada crédito corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono, CO2. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. E os deputados devem votar nos próximos dias regras para garantias de empréstimos. O novo marco legal voltou do Senado com mudanças, como explica o repórter Cid Queiroz. O marco legal das garantias de empréstimos volta para a Câmara dos Deputados com as alterações feitas pelo Senado. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, estarão na pauta também projetos indicados pelos partidos no Colégio de Líderes para a votação. Diversos pedidos dos líderes partidários, projetos só de parlamentares. Se nós vencermos as pautas essa semana, ou a manutenção de alguns que estão, ou a entrada de alguns aí, como alguns projetos de lei com urgência que estão na casa, outros que foram retirados. Também a votação do 4188 garantias que votou do Senado, a gente deve estar arredondando para voltar para o plenário. Aprovado no ano passado pela Câmara, o projeto sobre o marco das garantias de empréstimos volta com alterações dos senadores que retiraram o capítulo do texto que trata da execução extrajudicial de títulos executivos. Na lista de projetos prioritários para votação, apontados pelos líderes, estão, entre outros, o projeto que permite aos servidores de instituições federais de ensino o acesso a bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, a proposta que trata da Lei do Primeiro Emprego, o projeto que permite às instituições de longa permanência para idosos adquirirem equipamentos e medicamentos de promoção da saúde e de qualidade de vida e o projeto que dispõe sobre a capacitação das equipes de saúde em procedimentos humanizados e qualificados de atenção a mulheres vítimas de violência. De Brasília,
Cid Queiroz. E a Câmara aprovou autorização para o uso de tornozeleira eletrônica em acusados de violência doméstica. Os detalhes com a repórter Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica. O texto estabelece que o poder público deverá garantir à mulher ofendida acesso a dispositivo que permita o acionamento imediato da polícia em caso de ameaça. Segundo a relatora, a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, a proposta fortalece o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Esse projeto ele traz para nós, que somos mulheres e que fazemos a pauta da mulher, de defesa da mulher e de combate à violência da mulher, um outro olhar, um olhar em que a gente vai conseguir se sentir mais segura, sabendo que aquele agressor que a gente já conseguiu na justiça a medida protetiva contra ele, será fiscalizado por nós, inclusive com acesso a essa monitoração por cada uma dessas mulheres que são vítimas de violência. A proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. E terminamos aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS, transformando vidas. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Duvidas.